Muito bem, estamos aqui com o TV Atende. O assunto hoje é muito interessante. Nós vamos falar de maçonaria, 50 anos em Andradas. Sobre esse assunto, aqui do meu lado está o escritor, advogado Frederico Armando Teixeira Braga. Frederico, é um prazer tê-lo aqui conosco e, desde já, antecipadamente aqui, antes da nossa entrevista, parabenizá-lo pela história que você conta aqui dos 50 anos da maçonaria em Andradas. Isso aqui é um documentário assim fantástico que é para todos nós pegarmos e lermos. Eu gostaria que você, como teve essa ideia de escrever um livro, registrar tudo isso aqui no livro, toda a história aqui. Bom, Luiz, na verdade, este livro partiu o início da vontade de escrever e registrar toda a história da maçonaria Andradas, partiu cerca de 3 anos atrás. A minha ideia, primeiramente, era escrever apenas sobre a nossa atual loja maçônica, a Estrela da Caridade Segunda, que no ano passado, em 29 de setembro de 2014, completou 50 anos de sua fundação. Sim. No entanto, a partir do momento que nós iniciamos nossas pesquisas dessa atual loja maçônica, nós descobrimos, já tínhamos alguma coisa referente a lojas maçônicas do passado de Andradas. Sim. E aí surgiu a ideia, por que não escrever sobre a história geral da maçonaria Andradas. Uhum. Isso começou quando? Qual foi a primeira? Foi instituída em Andradas quando? A primeira loja maçônica que teve sua fundação em Andradas foi no ano de 1874, loja maçônica chamada Amor ao Trabalho. Posteriormente, no ano de 1934, especificamente dia 16 de julho, foi fundada a segunda loja maçônica em Andradas, que se chamava União de Andradas. E por fim, a nossa atual loja maçônica foi fundada em ano de 1964. Bom, Frederico, aqui fatos curiosos que constam no livro, eu gostaria que você citasse alguns maçons lá do passado, daquela época de 1874. Você conseguiu levantar nomes dos integrantes, dos participantes? Sim, foi uma tarefa bem difícil, que durou tempos e tempos de pesquisas, mas nós conseguimos abordar todas essas personalidades, esses homens daquela época, onde Andradas ainda era, na época do Império, era uma freguesia que se chamava São Sebastião do Jaguari. E Sim. Várias personalidades da nossa história, como nomes de ruas, pertenceram à maçonaria daquela época. Como exemplo, podemos citar Major Quirino Gonçalves Lopes, Capitão Cirilo. Coronel Oliveira também foi? Coronel Oliveira também. Capitão Evaristo Lopes e tantas outras personalidades da história da nossa cidade que pertenceram à maçonaria. Desses 50 anos, como você avalia a maçonaria especificamente em Andradas? Ela funciona do jeito que vocês gostariam que funcionasse ou ainda falta alguma coisa para a maçonaria ser mais completa na cidade? Como qualquer outra instituição, a loja maçônica ela sempre vive de desafios, vitórias e derrotas, mas assim, na medida do possível nós temos tentado realizar tanto ações de beneficência e outras coisas mais que a maçonaria por si só realiza nos municípios. Mas ao longo desses 50 anos eu creio que o objetivo tem sido alcançado e pretendemos aí postergar esse tempo aí indefinitivamente. Na verdade são 50 anos agora, né, da nova Estrela de Caridade Segunda, mas eu estou vendo aqui são 140 anos de maçonaria em Andradas. Isso, a maçonaria Andradas, ela foi fundada pela primeira vez em 1874, creio que a primeira loja ficou ativa em torno de 20 anos, depois houve um período sem loja maçônica em Andradas e posteriormente, no ano de 1934, foi criada a segunda loja, que durou apenas 4 anos, essa segunda loja, e depois, em 64, alguns maçons de Andradas que frequentavam a loja maçônica na cidade de Espírito Santo do Pinhal, fundaram aqui em Andradas a atual loja maçônica. Tá. Aqui nesse livro aqui, eu vou até virar um pouquinho aqui, se possível, Luciano. Aqui é a capa do livro. Eu tenho aqui também a relação, hoje, quantas pessoas fazem parte, são 196?
Isso, essa relação faz parte de um capítulo do livro específico sobre a atual loja maçônica Estrela da Caridade II. Que são afiliados. Isso. Na história dessa atual loja, houve 197 pessoas que passaram pelas suas fileiras. Ah, sim. O Frederico, hoje quantos frequentam hoje em reuniões? Tem um número mais ou menos de quantas? Aproximadamente, atualmente, de 30 irmãos frequentando a loja maçônica. Esse contato maçônico no Brasil, que vocês têm contato, na verdade, a maçonaria aqui, ela tem uma subordinação, ela é subordinada, porque quando cita-se, nós vamos receber a visita do grão-mestre. Fala um pouquinho para que as pessoas possam entender como que é essa, talvez, hierarquia da maçonaria. Sim. A maçonaria ela funciona, na verdade, como hierarquias também, como qualquer outra instituição. Nós temos, que a gente diz, um poder central que fica em Brasília, e o presidente desse poder central é denominado grão-mestre geral. E dos estados nós temos também os poderes centrais estaduais, que são os grão-mestrados estaduais. E nas lojas, especificamente, existe o presidente de cada loja, que nós denominamos Venerável Mestre. Uhum. Então, o Venerável Mestre é o que preside a instituição maçonaria na atual cidade. Tá. Frederico, você é maçom já há 6 anos, né? Isso, quase 6 anos. Quase 6 anos, né? Que você estava falando para mim. Agora, esse trabalho do livro, como que você escreveu esse livro? Passou horas e horas à noite escrevendo ou no dia a dia no seu trabalho? Como que você foi idealizando, como que foi pesquisando tudo que está aqui, toda a história bacana, né, que eu falei no começo, que é muito importante, como você produziu tudo isso aqui? Foi um desafio muito grande, não apenas em relação à questão do tempo, mas também as fontes utilizadas. Muitos documentos se perderam anos a fio. Naturalmente, já faz mais de um século de existência dessa instituição em Andradas. E nós começamos a iniciar nossas pesquisas nos arquivos da nossa loja maçônica. E aí nós buscamos junto à Biblioteca Nacional algumas coisas com relação à maçonaria. E acabamos de descobrir a fundação dessa loja Amor ao Trabalho. E a partir daí nós fomos montando um quebra-cabeça, quem eram os maçons que fizeram parte, e acabamos descobrindo alguma coisa até concretizar esse livro. Onde eu encontraria um livro como esse para mim, para eu ter em casa? Tá, o leitor que tiver interesse em adquirir essa obra, ele pode entrar em contato diretamente comigo, através do e-mail fredericotebraga@hotmail.com ou através do telefone DDD 35 91 16 10 67. Bom, eu estou vendo aqui que eu ganhei esse livro aqui, né? O Frederico fez uma dedicatória a todos nós aqui da NTV. Quero agradecer ao Frederico e parabenizá-lo, porque é muito importante que nós tenhamos em cada setor alguém que conte alguma coisa, no caso seu da maçonaria, que se estenda também para outras entidades que possam fazer um registro de tudo aquilo que ocorreu desde a sua fundação, porque tanto para nós andradenses como também para os novos, né, que estão vindo aí, saibam como foi a história da maçonaria. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nós conversamos com o Frederico Armando Teixeira Braga, é escritor e advogado, e encerramos aqui mais um TV Atende.